Primeiro é o propósito. Depois você tem que ter lealdade corporativa. Lealdade corporativa é você ter a lealdade da empresa com a ponta, com os fornecedores com o consumidor final, com o governo, com as transações que se faz. Tem que haver uma lealdade corporativa. Integridade, tem que haver transparência. Integridade, transparência, lealdade corporativa, tem que ter uma estrutura GRC, que é governança, gestão de risco e compliance. Então o compliance ele passa a ser observado por aquele guarda-chuva da governança. E também o conceito ESG, que é um conceito mundial. Olá pessoal do Criminal Player, estou aqui com mais um convidado durante o nosso evento do Criminal Player em Florianópolis, Lucione, obrigado por estar aqui, advogado especialista em compliance, advogado criminalista especialista em compliance. Para quem ainda está na comunidade e não te conhece, muito embora seja um nome que a gente já está acostumado, queria que tu te apresentasse um pouquinho e falasse aí da tua trajetória profissional. Bom, eu sou advogado criminalista há 40 anos. Na verdade, quando eu digo advogado criminalista, é criminalista mesmo, porque eu já iniciei estagiando na área criminal. Já estava apaixonado desde o início, sempre, que legal. Já foi uma paixão, me arrebatou desde o início. E fundador do escritório Lucione Advogados, atualmente com sede no Rio de Janeiro, na Cinelândia. Tive escritório também em Brasília por 4 anos e sou vice-presidente do Instituto Brasileiro de Compliance, fundado há cerca de 10 anos, presidente da Comissão de Investigação Defensiva da OAB, conselheiro efetivo da OAB Rio de Janeiro. E, com relação ao compliance, nós temos uma equipe especializada em implantação de programas de compliance desde a sua gênese, iniciando, e fazemos todo tipo de trabalhos inerentes, também investigação interna, etc. Escrevi o capítulo do Código Deontológico de Investigação Defensiva de Investigações Internas e essa é a nossa atuação. Direito Penal Econômico, em especial, né? E compliance. Lucione, que bacana poder falar contigo com tanta experiência, ainda mais sobre compliance, e aí agora eu vou pedir que tu me corrija, né? Se eu estiver errado aqui. O compliance, primeiro que antigamente, há muito tempo, falar de compliance era algo muito distante. O compliance começou a ganhar força, começou a ser uma matéria contumaz para a gente ouvir falar dela, isso amadureceu bastante. Mas eu acho que ali na pandemia e vindo a era da inteligência artificial, eu acho que o compliance ganhou uma nova área gigantesca de estudos e de aprimoramentos, né? Como é que está o momento, a fotografia do compliance agora? Como é que tu está trabalhando com isso agora? Pois o compliance, ele era, vamos colocar assim, eu poderia até dizer que um tanto quanto artesanal, quando a lei foi sancionada, né, de 2013, o compliance ele ainda não era bem compreendido, acho até que não é muito bem compreendido hoje. Eu acho, concordo. As pessoas, elas têm uma noção, vai ser o motivo um dos pontos da minha palestra, vai ser justamente esse. Porém, o compliance que nós inicialmente fazemos, aquele compliance tradicional de fazer compromisso da alta direção, código de ética e conduta, etc. Muita gente comprava, existiam os pacotinhos que vendiam, inclusive em determinadas lojas. As pessoas achavam que era aquilo ali e estava tudo bem. Ou compreendem compliance como burocracia, né? Às vezes tu fala compliance, o compliance, aí a pessoa já entende, a burocracia que vai me deixar mais lento e devagar, né? Pois é, mas aí o pessoal começou a prestar mais atenção depois da Lava Jato, porque mais ou menos que bateu. A Lava Jato começou ali em 2014, né? Com a Operação Radioatividade, eu trabalhei muito nas operações Lava Jato lá no Rio de Janeiro, e aí veio a pandemia, e com a pandemia veio o quê? Coincidentemente, o pessoal começou a usar muita tecnologia, e coincidentemente depois começou a vir inteligência artificial com muita pressão, inicialmente ali com o ChatGPT, e aí a tecnologia começou a tomar conta não só do mercado de compliance, como um todo, até para a advocacia, né?
Eu não vejo hoje como um advogado atuar sem que ele esteja afeito à tecnologia, sem que ele esteja equipado com uma boa tecnologia, ainda que terceirizada, né? Porque nem todos têm dinheiro para se atualizar aí com tantos... E até pela quantidade de informação que a gente tem hoje, da quantidade de informação que é gerada, hoje um processo facilmente gera milhares de informação, tem que ter tecnologia para analisar isso tudo, né? E aí vem a importância do criminal compliance, porque o que ocorre? Hoje, para você ter uma noção, nós tivemos aí recentemente, há 2 semanas atrás, nós tivemos que adquirir um HD de 4 teras para entregar no STJ para que eles nos dessem um processo que nós estávamos precisando lá analisar, toque de caixa. Só para achar esse HD já foi ruim. E aí você acha o HD e, diga-se de passagem, se você não tiver um computador compatível, ele nem abre. Exato. E aí era o processo e mais o anexo para analisar, porque tínhamos uma petição a fazer. O problema é que o anexo tinha 30 mil folhas e o principal 90 mil. Se você não tem um mínimo de softwares, aplicativos, se você não tem uma tecnologia até de ponta, você não consegue de maneira alguma, porque você é um ser humano e sem uma equipe especializada, multidisciplinar, você não consegue ali o objetivo de buscar ali um resultado naquele processo e até mesmo fazer a petição. E aí você tem que se valer de peritos, de inteligência artificial, para poder localizar. Depois nós descobrimos que das 90 mil folhas, só 25 mil interessavam, o resto era tudo repetido, eles botam de propósito. Ô, Luqueiro, tu tava falando, né? Eu falei, 90 mil páginas, né? Eu fui olhar aqui, assim, cada página tu demorar 2 minutos para leitura, imagina que tem página, tem muito texto. Eu fui fazer o cálculo, Luqueiro, enquanto eu tava olhando aqui, eu fui fazer o cálculo de 90 mil páginas, considerando 2 minutos cada página, são 180 mil minutos, né? Que dividido por 60 dá 3 mil horas, que dividido por 24 são 125 dias lendo sem parar. Sem parar. Para te conseguir absorver as 90 mil páginas. Inclusive, eu vou usar os teus números na palestra, eu não tinha feito esse cálculo. Eu acho, porque eu falei, deixa eu ver isso aqui em números, quanto é que dá, né? Então, você tem que ter a inteligência artificial, para buscar em palavras-chave até o que está repetido. Então, ele separa as peças repetidas, ele transcreve os vários vídeos que tem, porque sem uma transcrição, só de vídeo, você vendo aqueles vídeos, você já perde semanas. Sim. E aí, com isso, nós conseguimos, em 5 dias, resolver o que a gente queria. Buscar o que nós queríamos ali. 5 dias, olha, com o uso da inteligência artificial, nós temos um perito conveniado ao nosso escritório, e aí, de imediato, já mandamos as peças para o perito para comparar com... Os peritos têm ganho protagonismo agora cada vez mais relevante no processo. A gente tem acompanhado aqui nos eventos do Criminal Player, palestras de vários peritos e até parceiros peritos. São pessoas, ferramentas indispensáveis quase hoje ao processo penal, né? Colaboram muito. Olha, eu diria que dos max processos, nós trabalhamos mais com max processos, no direito penal clássico, ainda temos no escritório, mas é um percentual muito pequeno, o resto são todos delitos econômicos, do direito penal econômico. Eu diria que não é possível você trabalhar um processo com propriedade, com qualidade, sem um perito. Eu diria que você não consegue. É muito legal ver essa tua fala, porque eu que não sou, né? Eu sou do mundo da tecnologia, eu sou advogado do mundo da tecnologia, não sou advogado criminalista, mas assisto todas, devoro as palestras e tudo mais. Eu vejo, por exemplo, estatísticas de interceptações telefônicas que são quebradas pela perícia. Acima de 90% um advogado não tem conhecimento, não tem formação para isso, de conhecimento técnico, de analisar uma perícia de interceptação telefônica e quebrar essa perícia porque o algoritmo cadastrado, porque a vírgula, porque o salvamento da informação, não tem condição. Não tem. E eu vou além. Você precisa de um perito. Você sabe por quê? Porque o advogado, ele não tem credibilidade. Exato. O juiz acha que o advogado está ali enrolando ele. Quem tem credibilidade é o Ministério Público. Que mesmo que não fosse aquilo, ele ia dizer que era aquilo. Exato. Então, o 2 mais 2 do advogado não é 4. Não. 2 mais 2 do promotor 2 mais 3 é 4 também do promotor.
Mas para o advogado não é. É verdade. Então você tem que se utilizar de um laudo técnico, de uma prova científica, para você mostrar ao juiz, porque aí ele vai pensar melhor antes de dar a decisão dele. E às vezes a gente tem juízes que não são especializados, então várias que não são especializadas. O tempo, o volume, você tem que facilitar a vida do juiz. Até porque se o advogado tem as 90 mil páginas para o juiz, ele não tem como aumentar a equipe, ele não tem como contratar mais pessoas, ele não tem como contratar perito, é ele e ele ali, né? Então você é que precisa dar a ele as condições dele decidir. Exato. E se você der uma perícia do mastigado, Santos, organizado, desenhado. De um perito, de um Lourenço Parodi, ele vai falar assim, opa, eu não posso dar qualquer decisão. Ele tá com uma prova técnica ali muito forte, muito consistente. Eu não posso dizer que não tem cadeia de custódia. Eu tenho que fazer alguma coisa. Manda para o MP. MP, vai lá nos teus técnicos lá, nos seus peritos, porque esse advogado aqui está dizendo que não tem cadeia de custódia, eu não posso fazer nada, eu vou ter que anular esse processo. Sim. Luciano, desculpa te interromper, mas eu queria também que tu tá falando muito dessa parte que eu acho super interessante, mas quando eu vejo um advogado de compliance que tem esse foco no criminal, quando a gente pensa no advogado criminalista, a gente está pensando num advogado que lida com processo, ou seja, aconteceu um crime, ele vai fazer uma defesa. Quando eu tenho um advogado criminal de compliance, eu tenho uma coisa que pode parecer estranha para as pessoas no primeiro momento, que é um advogado que trabalha com o criminal, mas no preventivo, que normalmente tu vê no preventivo, no cível, em várias coisas tu vê o preventivo. Agora, fica estranho, né? O advogado trabalha no preventivo do crime, mas o advogado de compliance com essa ênfase criminal, tu faz essa prevenção da parte criminal, né? Eu vou além. Hoje o advogado criminal, ele não pode mais pensar que nem se pensava antes. O ônus da prova é do Ministério Público, vão ficar esperando. Aquele advogado reativo, isso já é coisa do passado. O advogado hoje ele tem que ser preventivo. Ele tem que enxergar na largada. Ele não pode enxergar na chegada. Vou esperar o Ministério Público me mandar. Se ele não tiver prova, não tem prova. Não é mais assim. O compliance criminal, ele hoje é uma necessidade das grandes empresas principalmente, porque a quantidade de crimes que vieram como novidade, crimes em fintechs, crimes econômicos, fraudes licitatórias, evasão de divisas, sócio fraudando sócio. Se você não tiver um bom compliance criminal, você não vai perceber o que está acontecendo dentro da tua empresa. E hoje a visão, antes você poderia fazer um programa de compliance com um profissional que não fosse nem advogado. Aliás, a CGU no início teve muita dificuldade, ela se valeu do CAD, dos profissionais do CAD, para poder se especializar, porque a própria CGU não tinha gente especializada quando começou a lei anticorrupção, e era ela que fiscalizava isso tudo. E a maioria dos profissionais não eram advogados. E as empresas, de igual modo, poderiam fazer programas de compliance até mesmo sem ter um advogado ali. Por quê? É o código de ética, é o código de conduta, são os treinamentos, é o compromisso da alta direção. O problema é que as empresas, quando crescem, quanto maior a possibilidade de fraudes acontecerem. Sim. E elas acontecem na ponta. Uma empresa de engenharia, por exemplo, um engenheiro na hora da medição, ele pode levar um dinheiro para poder dizer que X é Y. E aí ele dá um dinheiro para o cara para dizer X é Y, com isso eles gastam menos e ganham. E o diretor está lá. E se você não tiver um bom programa de compliance, o diretor vai entrar naquela mesma história que entrou um monte de empresário na Lava Jato. Né? Cegueira deliberada, teria o domínio do fato, teria do aparato organizacional. Ô, Luciano, e hoje eventuais atividades que podem ser consideradas criminosas, que passavam batido, hoje com a tecnologia, com a capacidade de cruzamento de informação com o mundo superdigital, né? Se diz hoje que eu não preciso mais fazer investigação, eu só pego todos os aparatos digitais e eu já faço a investigação completa. Isso não acontece mais. Nada mais passa batido. Tudo está registrado. Todo mundo tem um celular na mão, todo mundo troca o WhatsApp. É muito difícil. Por isso o programa de compliance agora é indispensável, né? Antes, você vê que na operação, no mensalão, teve a condenação da diretora do Banco Rural e do compliance officer por
inobservância das regras de compliance. E foram penas pesadas, 16 anos. Hoje, se você tiver um bom programa de compliance, isso é muito difícil de acontecer. E o programa ele tende a preservar justamente os diretores, evidentemente aqueles de boa fé, né? Não estou falando daqueles que já usam o compliance como fachada, que a gente chama de compliance cosmético. Até porque muitas vezes nesse mundo corporativo, às vezes acontece o crime que a pessoa nem faz ideia da dimensão daquilo que ela está fazendo, né? Às vezes, ou ela pode suspeitar, mas ela não suspeita da dimensão do impacto, e o compliance hoje, já vem para isso também, hoje, né? A lavagem de dinheiro, que ela, depois da extensão dada pela nova lei, né, dos crimes do rol, tem que se ter muita atenção, porque hoje qualquer coisa pode ser imputada uma lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro está na moda, tá? É que nem a organização criminosa. Depois que inventaram a organização criminosa, não existe mais associação criminosa. Depois que inventaram o 319, não tem mais ninguém solto plenamente. Está todo mundo com pulseira, com tornozeleira, com isso. Então, algumas coisas... Esse dia até teve um caso de uma pessoa que estava com 2 tornozeleiras já e veio uma decisão e falou, tá, mas agora bota em qual tornozelo agora? Então, a questão digital, a tecnologia, ela hoje mudou muito. E hoje, se você não tiver um compliance digital para ver também questões de LGPD, porque com o digital você também trabalha com dados. É importante para as grandes empresas, eu vejo uma plataforma blockchain, porque o blockchain, mas blockchain é tudo descentralizado, permite crime. Não, muito pelo contrário, o blockchain é onde você rastreia tudo. Onde está tudo, as pessoas dizem, blockchain está tudo na nuvem, ninguém sabe nada. Não, é o mais registrado que existe. É que nem na época acessível por 100% das pessoas. Da trust, da holding. Pessoal, não, isso é feito para cometer crime. Não é. Se você fizer a coisa bem feita, ela vem para somar. E eu tenho um exemplo, por exemplo, que nós fomos contratados para fazer uma investigação interna numa multinacional e havia uma denúncia de que a diretora da multinacional teria facilitado um pagamento à vista de um valor alto para um determinado fornecedor. Aí veio a denúncia de que ela era amante do fornecedor, a diretora. Bom, fomos contratados para fazer a investigação interna. De cara, gente, se era amante, já havia ali um conflito de interesses, mas depois de toda a investigação feita, nos utilizamos de peritos, de busca em computadores, mensagens, etc., não tinha como, e quem denunciou não sabia de uns pequenos detalhes, não tinha como ela ter facilitado aquele fornecedor, que a facilitação seria ter passado na frente e pago à vista, quando o banco só faz contratos, porque aquele contrato em especial era um contrato de pagamento à vista, ao término do trabalho, que era uma questão lá digital que eles estavam fazendo no sistema dos bancos. E passava por 3 equipes distintas do setor de compliance. Que avaliava se o serviço era feito, passava para outra equipe, que era de um outro setor, que avaliava a documentação, se embora serviço feito tinha licença, tinha toda coisa, e ao terceiro é que pagava. E pagava com a autorização dos Então demais. quer dizer que às vezes a maldade está na denúncia. A maldade estava na denúncia. E ali pouco importou, o conflito de interesses ficou de lado. Porque ela não manejou aquilo, não tinha como manejar. E aí isso foi levado ao crivo do Banco Central, dos procuradores e tal, porque era uma multinacional vinculada ao governo, e efetivamente não se concluiu pela participação da presidente. E quando se passa... Quem resolveu? O compliance. Se não tem um compliance. Exato, e que legal, porque o compliance que permitiu que, inclusive o compliance permitiu que a investigação fosse mais facilitada também, né? Tá aqui a regra, tá aqui, vamos ver, todo mundo cumpriu o seu papel, todo mundo cumpriu o seu papel. E também nessa jornada que vocês fizeram, eventualmente da investigação, se podem surgir oportunidades de melhoria do compliance, né? Com certeza, às vezes, pode se buscar ali lacunas e tudo mais, né? O compliance, na verdade, é uma evolução constante. É uma cultura, né? A gente fala muito da LGPD também, né? Até porque hoje você tem que usar das RegTechs, porque o ambiente regulatório hoje ele é imenso.
E a maioria dos crimes econômicos, eles são precedidos de procedimentos administrativos, que geram denúncias absolutamente genéricas. Há casos de pessoas que têm aí o filho, que nem mora no Brasil, mora não sei aonde, só porque é sócio. Uma denúncia, por exemplo, de sonegação fiscal, que depende de uma representação para fins penais. O promotor denuncia quem? Ele vai no contrato social, o dono é fulano, beltrano, ciclano, são os três. Não há uma busca pela culpa, pela subjetividade do dolo. Então, isso é um complicador. Você tem que realmente ter ferramentas, se usar de tecnologia, mostrar, fazer uma investigação defensiva. O criminal, ele se assemelha muito a uma investigação defensiva. Sim. Você está ali sempre buscando implementar melhorias, ficar atento às regulações, ficar atento às normativas que toda hora mudam, principalmente em crime financeiro. Crime financeiro, uma circular hoje do Bacen, amanhã já não é. Isso aconteceu nos crimes na evasão de divisas. Os valores já mudaram várias vezes para definir qual era o valor que definia uma evasão de divisas. Ô, Luciane, e para quem está nos ouvindo, né, nós temos advogados que de repente atuam para grandes empresas, pequenas empresas, para executivos, para não executivos. A partir de que momento que a empresa precisa ter um compliance, ou a que nível de compliance para empresas pequenas, grandes? Em que momento que a empresa precisa? Não, agora a gente precisa ter um compliance aqui. Eu costumo dizer o seguinte, a reputação hoje ela vale mais do que dinheiro. Você com reputação, você com credibilidade, você vale mais do que dinheiro. Então as empresas, elas agora começaram a perceber, ainda não num percentual grande, mas começaram a perceber que elas se diferenciam se elas tiverem um programa de compliance, um sistema de integridade. Porque o sistema de integridade, ele hoje aquele compliance tradicional, ele meio que ultrapassou. O que é um sistema de integridade? Primeiro tem que vir com um propósito, quais são seus valores, etc., que são postos no Código de Ética e Conduta. E depois, você tem que atentar para outros passos também, para que você passe a ter uma reputação no mercado, que é o que chama-se reputação no mercado, o decoro profissional dos profissionais que trabalham naquela empresa. Então, primeiro é o propósito. Depois você tem que ter lealdade corporativa. Lealdade corporativa é você ter a lealdade da empresa com a ponta com os fornecedores com o consumidor final, com o governo, com as transações que se faz. Tem que haver uma lealdade corporativa. Integridade, tem que haver transparência. Integridade, transparência, lealdade corporativa, tem que ter uma estrutura GRC, que é governança, gestão de risco e compliance. Então, o compliance ele passa a ser observado por aquele guarda-chuva da governança. E também o conceito ISG, que é um conceito mundial. Sim. Então, a empresa passa por esses passos de inovação, transparência, que são itens de governança, né? Que a gente também pega a transparência, está lá dentro da governança, no conceito de governança, inclusive, né? No conceito de governança. Por isso que a segunda coisa que você tem que ter uma estrutura GRC, que é governança, gestão de risco. E compliance nada mais é do que uma gestão de risco permanente. Você fica gerindo os riscos através do controle do cumprimento de normas regulatórias, do cumprimento de normas. Se é um compliance criminal, o empresário fica muito exposto. E analisando então pela tua fala, né? Porque a minha pergunta foi, Luciane, a partir de que momento eu preciso investir e ter na minha empresa? Aí tu respondesse, Thiago, nosso maior valor, nosso maior ativo é reputação. Então quer dizer que a empresa, não interessa o tamanho, se ela não investe em compliance, ela está apostando a fichinha dela, que é a reputação. O dinheiro dela é a reputação, ela está apostando, né? Na reputação. Uma empresa, porque isso é saudável.
para os funcionários. É que isso não é burocracia, né? Hoje Isso eu é acho que saudável. eu acho que de repente quem está nos ouvindo, que é o pessoal do Criminal Player, mas também de repente fora, eu acho que já se entendeu que compliance não é burocracia, né? Eu acho que Não. que ao ter políticas de compliance, tu ganha eficiência em tudo, né? Ganha. Metodologia, Antigamente, né? uma funcionária tinha medo do chefe, porque o chefe está assediando ela moralmente ou sexualmente, e aí ela tinha medo de ser mandada embora. Hoje, com o canal de denúncias, que é o principal reporte de um programa de compliance, eu vejo que, para mim, um dos principais, o principal pilar é efetivamente o compromisso da alta direção, porque sem ela nada acontece. Mas depois, para mim, o canal de denúncias é fundamental, porque ele permite que o ambiente na empresa fique saudável. E aos que pensam, mas aí vira uma fofocada, todo mundo falando de todo mundo. Não, não é não, porque existem protocolos de você tratar aquele canal de denúncia. Então ele faz com que a empresa respire melhor. Eu posso falar de você sem você saber que eu estou falando. Você não vai assediar alguém, porque eu sabendo, o compliance officer sabendo que está havendo um assédio, ele pode sim botar uma câmera ali, ou uma escuta, para saber se aquele assédio está acontecendo. E isso traz um ambiente de trabalho saudável para todo mundo, Saudável. foco na produtividade, foco no negócio e não esse foco... E lucro para a empresa. Exato. Eu vou dar um exemplo que uma arquiteta, isso lá atrás, tá? Uma arquiteta, ela veio dizer, poxa, eu fico sem graça, porque o pessoal lá, eles levam parafuso, eles eram uma grande empresa de esquadrias de alumínio de construtora. Pô, eles levam, botam no bolso um monte de parafuso todo dia. Cara, imagina o prejuízo que aquela empresa não tinha de parafuso e ninguém podia falar nada. Se tivesse um programa de compliance ali, efetivo, aquilo não aconteceria. A empresa teria menos prejuízo. E hoje, com o advento veio o decreto 12304 de 2024, a efetividade tem que ser comprovada também. Então acabou aquele negócio dos programas de compliance de prateleira. Entendi. Porque ele pega um enlatado. Pega lá o modelinho. Pede pro chat GPT fazer o meu modelinho aqui. Exatamente. Ele modificou 3 artigos da licitação, 25, 60 e 125, se eu não me engano, ou 165. E aí, ali determina que haja uma efetividade comprovada, que está tão no decreto 11.129, como também nesse decreto 12.304, que aí as pessoas agora não têm mais como fugir, fazer aquele programa de compliance de prateleira. E voltando ao compliance criminal, ele não tem mais como se dissociar, porque uma empresa ela tem o compliance trabalhista, o compliance ambiental, o compliance depende muito do qual o objeto da empresa. Mas o compliance digital e o criminal, ele não tem como se dissociar mais, porque hoje o mundo está tecnológico. Sim, e total. Depois da virada que você falou, o mundo virou mais tecnológico. Para nós advogados, 2019, para os advogados especialistas em compliance, todas as oportunidades do mundo nasceram. Eu estou sendo alertado aqui que o nosso tempo está encerrando e tá eu brinco sempre que eu tenho mais 487 perguntas para fazer e que coisa boa. Obrigado por ter topado. Eu espero poder ter contribuído. Obrigado por ser palestrante. Eu queria que tu deixasse tua mensagem final aí de um advogado especialista em compliance criminal para a nossa comunidade que está te ouvindo. A minha mensagem é: o compliance hoje ele é indissociável. O advogado criminal hoje abriu um campo para o advogado criminal trabalhar, porque não vejo também como não ser um advogado criminal que a empresa possa ter um bom compliance criminal, tendo em vista que são crimes econômicos que estão em jogo, fraudes, etc. E eu vejo que é um caminho sem volta. É preciso se atualizar, é preciso prestar atenção nas ferramentas tecnológicas, tanto para o advogado como para a empresa. Essa que é o meu posicionamento. Lucione, muito obrigado. E para quem está nos ouvindo da comunidade Criminal Player, né? Eu falei no início que a gente ia falar aqui do compliance criminal, mas eu acho que a gente acabou falando de como o compliance criminal é uma oportunidade
para o profissional que exerce o seu trabalho dentro da advocacia criminal. Então, acho que cabe agradecer aqui ao Lucione por isso, por abrir os olhos, talvez, de alguns advogados, olhando que podem trazer a sua experiência com anos de processo criminal para dentro de um outro estágio da empresa, para ter outro produto ali na sua caixinha dentro do escritório e faturar com isso, porque é uma oportunidade de estar gerando. Então, Lucione, muito obrigado. Obrigado a todo mundo do Criminal Player.